Meus amigos e amigas, algumas pessoas perguntam o que são os cristãos melquitas, maronitas? Né? Os maronitas mais na região do Líbano, os melquitas mais na região da Grécia. Mas eles têm mais ou menos a mesma história. É claro, um pouco diferente, mas tem o mesmo fundamento. Bom, é preciso entender o seguinte, que em 1054 houve aquela separação da Igreja Católica do Ocidente da Igreja do Oriente. Foi o chamado cisma de Miguel Cerulário, onde começou a existir a Igreja Ortodoxa, que separou da Igreja Católica. Então nós temos a Igreja Ortodoxa na Síria, no Líbano, na Alexandria, na Grécia, na Rússia, em Jerusalém. É uma igreja que separou da Igreja Católica. Eles mantiveram a sucessão apostólica, por isso eles têm válidos todos os sacramentos, né? Mas eles se separaram da Igreja Católica. Normalmente eles deixam a barba, todos eles usam batinas, né? São os chamados ortodoxos. Bem, mas houve cristãos no Oriente, também na Grécia, também na Síria, também no Líbano, que em 1054 não se separaram da igreja, continuaram na Igreja Católica. São chamados cristãos católicos orientais. Aí nós temos os melquitas, temos os maronitas, temos alguns coptas no Egito, em alguns lugares assim. Bem, eu quero mostrar o exemplo de um deles, que são os melquitas. Os melquitas são a igreja grega católica, que está sujeita ao Papa, submissa ao Papa, mas que usam uma liturgia diferente. Eles usam a chamada liturgia bizantina. O que é a liturgia bizantina? No ano de 330, mais ou menos, o imperador Constantino tirou a sede do Império Romano de Roma e levou para uma cidadezinha chamada Bizâncio, que ele transformou numa grande cidade chamada Nova Roma, a Constantinopla. E ali, no Oriente, ali na Grécia, surgiu, então, uma liturgia muito rica, principalmente com São João Crisóstomo, que foi patriarca de Constantinopla, mártir no ano 407, São Basílio Magno, que viveu também no século IV, ali também, em Constantinopla, teve muitos grandes santos ali que foram patriarcas, por exemplo, São Gregório Nazianzeno, de Nazianzo, que foi patriarca em Constantinopla, e que desenvolveram ali uma liturgia muito rica, né, cheia de sinais. Né? Então, a igreja grega melquita, católica, ela usa essa liturgia um pouco diferente da liturgia ocidental. Mas a fundamentação da missa é a mesma. Né? É o sacrifício do Cristo que se torna presente no altar, mas celebrado para ele de uma maneira assim, muito mais cheia de detalhes. Né? Eles dão muito valor aos ícones, às luzes, às lâmpadas. Né? Tem um significado muito importante. Bom, hoje os melquitas, na Grécia, eles têm um patriarca chamado Gregório III, que foi eleito em novembro do ano 2000. Né? E esse patriarcado ele envolve, além do patriarcado de Constantinopla, o de Jerusalém, também o patriarcado de Antioquia, de Alexandria. Né? E estão em submissão ao Papa, como disse, respeito à jurisdição do Papa. Então, muito importante entender que nós temos os ortodoxos, que não são católicos, e temos os cristãos orientais católicos, melquitas, maronitas e etc. Né? Eles seguem uma liturgia muito bonita, como eu disse, de São João Crisóstomo, de São Basílio Magno, e quando houve aquele cisma do chamado monofisismo, no ano 431, em que houve uma separação de muitos orientais da Igreja Católica, porque a Igreja condenou uma heresia chamada monofisismo, que negava que Jesus tivesse as duas naturezas, humana e divina. Muitos orientais se separaram da Igreja Católica, os chamados monofisitas. Mas os melquitas não, os maronitas não, continuaram fiéis à Igreja Católica. Então, em poucas palavras, é esta a realidade dos cristãos orientais católicos. Inclusive, eles têm sacerdotes casados, o que a Igreja aqui no Oriente não tem, no Ocidente não tem.